Boa noite, meninas. Hoje é dia 23 de julho e vamos dar continuidade no nosso estudo de Java para iniciantes. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre criação de objetos, métodos e o retorno de métodos. É um assunto bem legal e tem bastante detalhes interessantes no Java que, conforme a gente for conversando, a gente vai discutindo e se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, pode ir falando junto que não tem problema, tá? Eu vou começar lendo aqui, depois a gente vai dividindo a leitura. Criação de objetos. Como os objetos são criados? A linha Vehicle minivan igual a new vehicle declara um objeto do tipo veículo. Isso aqui foi uma classe que foi criada no sábado, na última gravação, tá lá a criação dessa classe. E continuando aqui, né? A declaração faz duas coisas. Declara uma variável chamada minivan da classe veículo e cria uma cópia física do objeto atribuindo a minivan uma referência a ele usando o operador new. O operador new aloca dinamicamente memória para um objeto e retorna uma referência a ele. A referência é mais ou menos o endereço do objeto na memória alocado por new. A referência é então armazenada em uma variável. Em Java, todos os objetos de uma classe devem ser alocados dinamicamente. As duas etapas da instrução podem ser reescritas para mostrar cada etapa individualmente. Vehicle, minivan, declara uma referência ao objeto e minivan igual a new vehicle, aloca um objeto veículo. Vamos tentar entender o que esse texto todo aqui está falando, porque só esse texto é difícil, né? A gente precisa voltar e retomar e ler de novo. Mas ele está falando aqui, ó, que essa linha... Deixa eu ir lá no IntelliJ, que eu acho que eu coloquei essa classe aqui. Não. Aqui, ó. Então, ele tá falando o seguinte, que a gente tem uma classe chamada vehicle aqui, e aí ele coloca uma variável, que variável a gente já viu, igual a new vehicle. E ele fala o seguinte, que na primeira parte dessa linha, a gente está declarando a referência a um objeto. Então, a gente está falando o seguinte, que vai ter uma variável desse tipo, o tipo pode ser uma classe, ou aqueles tipos primitivos que a gente já viu, um int, um char, um float, e a gente também pode ter uma outra classe, que é a classe que a gente já viu na última gravação, o que é uma classe, né? Que é uma definição de um objeto, ou seja, de alguma coisa que a gente quer ter ali no nosso programa. E ele fala aqui nessa outra parte, esse new veículo, que aqui, ó, observem, é a mesma classe. Então, a gente tá fazendo aqui nas duas partes, né? A primeira, declarando que, ó, vai ter um espaço aí na memória desse tipo, dessa classe, com essa variável. E na segunda parte a gente está dando esse new, então a gente diz que está instanciando, então a gente está fazendo com que ele seja colocado na memória aquilo que a gente quer. Então ele aloca esse objeto. Então nessa primeira linha a gente faz a referência, ó, vai ter um objeto nessa variável, e aqui nessa segunda etapa a gente está colocando esse objeto. Então assim, a gente está, é como se a gente tivesse uma caixinha na nossa cozinha chamada bolacha, e aí tá lá o potinho vazio, e depois a gente coloca a bolacha no potinho, pra gente entender o que tá colocando isso. Então, o espacinho na memória, e depois a gente coloca o objeto que a gente precisa. Continuando aqui, ó. A primeira linha declara minivan como referência a um objeto do tipo veículo, e minivan, a variável, né? É uma variável que pode referenciar um objeto, mas não é o objeto. É quando a gente dá esse new que ele vira o objeto mesmo. Por enquanto, o minivan não referencia um objeto.
A próxima linha cria um novo objeto, veículo, e atribui a minivan uma referência a ele. Agora, minivan está vinculada a um objeto. Então, tá falando, né, aqui, ó. A variável, que é aquela variável que é o minivan, que aqui é a car.1, a car1, né, que é a mesma, só muda o nome da variável, ela vai receber esse objeto. Quando eu estava estudando Java, lá no comecinho, teve uma ilustração que me contaram, que eu acho ela bem interessante. Então, que assim, teve essa do potinho de biscoito que eu inventei agora, e teve uma que é do controle, tipo um controle de televisão. Então, a gente coloca aqui, a gente está criando, quando a gente coloca o new, a gente está apontando, a gente está dizendo que é um controle que está apontando para esse objeto. Aí eu vou explicar melhor essa ideia do controle, do apontamento daqui a pouco, para entender melhor. Que vai ser aqui, ó. As variáveis de referência e atribuição. Variáveis de referência de um objeto agem diferentes de variáveis de tipo primitivo em operações de atribuição. Lembrando, né? Tipo primitivo, como já falei, int, float e char, tipos primitivos, e tipos de referência. String é um tipo de objeto. Classes são objetos. Em variáveis de tipo primitivo, a variável da esquerda recebe uma cópia do valor da variável da direita. Em variáveis de referência de objetos, a variável da esquerda passa a referenciar o mesmo objeto da variável da direita. Isso pode causar resultados inesperados. Exemplo: veículo car1 igual a new veículo, e veículo car2 igual a car1. Vamos ver o que está acontecendo aqui, ó. Que é esse caso aqui. Então, quando ele fala aqui, vamos voltar só um pequeno detalhe. Quando fala aqui, deixa eu ver, tá aqui, ó. Variáveis do tipo primitivo, a variável da esquerda recebe a cópia do valor da variável da direita. Então, quando eu faço isso, ó, int x, int y. Então, eu falo assim, ó, o meu x vai receber 1. Quando eu coloco que o meu y, nas variáveis de tipo primitivo, a gente atribui o valor. Então, aqui, ó, o x, ele vale 1, que foi o que eu coloquei aqui. Quando eu coloco que o y, tá faltando ponto de vírgula. Quando eu coloco que o y é igual a x, eu estou colocando o valor 1 no x, no y. Então, o valor de x é atribuído a y. Então, eu estou passando o valor. Então, que eu falo aqui, ó, a variável da esquerda recebe uma cópia do valor da variável direita. Então, eu só estou passando o valor, 1. E acontece algo diferente quando a gente tem as variáveis de referência de objetos, né? Que é as variáveis de objeto. Olha só que interessante que acontece. Aqui eu tenho uma variável car1 e car2, aqui na linha 12 e 13. Instanciei um objeto aqui, eu instanciei a classe em car1 e coloquei que car2 vai receber car1. Mas olha que diferença que acontece. Aqui, no tipo primitivo, eu passei o valor. Então, o y recebeu 1. Quando eu faço esse daqui na linha 13, com o objeto, ele está fazendo que a variável car1 vai receber o mesmo endereço de memória do o car2 vai receber o endereço de memória do car1. Então, assim, aqui o y vai receber o valor 1. E aqui ele vai apontar para o mesmo endereço de memória. Então, quando eu falei lá a ilustração do controle, é isso. Eu tenho um controle que vai apontar para duas variáveis diferentes. Meio doido pensar isso, né? Assim, para nós não faz muito sentido, mas é como se um mesmo endereço de memória fosse acessado por dois pontos diferentes. Então, car1 e car2 vai ser a mesma caixinha, vai ter uma mesma caixinha.
Aqui eu tenho duas, x e y, e aqui eu tenho uma só que com duas variáveis diferentes que vai acessar o mesmo lugar. E isso a gente consegue ver bem quando a gente coloca valores. Então vamos aqui, ó. Na linha 15, estou colocando aqui car1. Só vamos relembrar um pouquinho essa classe aqui, que se vocês não tiverem visto, vai ficar um pouco complicado. Então, ó, aqui nessa classe a gente tem 3 atributos, então a gente tem 3 variáveis, que é o número de passageiros, a capacidade de armazenamento do combustível desse veículo e o consumo de combustível em milhas por galão. Unidades de medida que para nós não faz sentido, mas não importa aqui. O que vai importar para nós é essa variável. Então, a gente tem esses três atributos, essas 3 variáveis aqui dentro da nossa classe. Então, quando a gente está usando... então, aqui na variável, né, nesse atributo, a gente está colocando 26. E aí, olha só, a gente está colocando no car1. E aí, a gente está imprimindo aqui na linha 16 e 17, car1 e car2. Aí vem a pergunta. Aí vem aquela questão, né? O que será apresentado em car1 e car2? Porque, aparentemente, a gente só colocou valor no car1 e não no 2. Então, assim, se a gente não conhece muito bem como funciona essa parte de atribuições, de instanciação das classes, a gente pode pensar que a car2 MPG vai estar nulo, mas não está. Porque aqui a gente colocou que car2 vai receber car1. Ou seja, aqui vai aparecer 26 nas duas, ó. Vou rodar aqui pra gente ver. Olhem só, aqui no nosso console a gente tem 26, tanto por car1 quanto por car2. Por causa disso, a gente tem duas variáveis apontando para o mesmo lugar de memória. Então, tudo que eu for colocar em car1 vai ser a mesma coisa em car2. E o oposto também é verdade. Tudo que a gente pôr em car2 vai ser em car1. Olha só como isso é verdade do oposto. Aqui, na linha 19, eu coloquei que o car2 vai receber 30. E aí, tô fazendo o mesmo print aqui, tanto de car1 e car2. Olhem só como aqui ficou 30 nos dois, porque é o mesmo espacinho de memória. Eu não tenho dois objetos instanciados. Car2 não instanciou um outro objeto. Ele está apontando para o mesmo objeto do car1. O mesmo endereço de memória, então tudo que eu fizer em um vai ser refletido no outro. E aí eu coloquei aqui, ó, o car3. E instanciei um novo. Então, imagine que é um novo endereço de memória que está alocado. E coloquei que car2 vai receber o endereço de car3. E aí coloquei aqui, ó, car3 vai receber 50. Quando a gente executa isso daqui, ele vai aparecer, ó, 30 em car1 e 50 em 2 e 3. Por que isso acontece? Aqui eu coloquei que car2 vai receber o car3, né? Car3. Só que não vai ser mudado car1, porque aqui eu troquei. Então, é aquela coisa, troquei o apontamento, troquei para onde o controle aponta. Então, antes o car2 estava apontando para car1. Agora o car2 vai estar apontando para o car3. Então, agora eu posso mexer à vontade, trocar os valores que eu quiser no car1, que não vai influenciar no 2 e no 3. Porque o 2 e o 3 agora eles vão apontar para outro endereço, para outro objeto que foi instanciado. Até aqui, deu para entender? Alguma dúvida, gente? Por enquanto, não. Beleza. Esse daqui, como ele falou, né,
não entender muito isso pode dar muitos resultados inesperados, né? Você aponta para um e aí tá buscando outro, pode dar os seus problemas. Aqui, ó, a gente já falou, aqui já falou. E K1 permanece inalterado. Essa aqui, eu acho que esse assunto, ele é muito legal, porque a gente vai começando a pensar em como que a linguagem e até mesmo a memória vai trabalhando junto, sabe? E é bem interessante a gente pensar nisso. Aí vamos lá. Que agora a gente vai falar sobre métodos. Métodos, eles... Vamos dizer, como eu posso dizer? É a parte que vai fazer executar as coisas, né? Assim, a gente tem os atributos de uma classe e a gente tem aquilo que ela faz. Então, por exemplo, também, outra coisa que quando eu estava estudando Java no começo me falaram, quando a gente tem uma classe, que a gente tem, uma descrição de algo da nossa realidade, né? Então aqui a gente tem o veículo, que fala que o veículo, cadê? Aqui? Ele vai ter os atributos, então ele vai ter as suas características. O que que aquilo tem, ou o que que aquilo é. Então a gente vai ter as nossas características. E os métodos é aquilo que esse objeto faz. Então é muito comum quando você está aprendendo Java, o povo falar de animais, né? Assim, o que que o cachorro faz? O cachorro late. Então o cachorro anda, o cachorro, sei lá, come. Isso são coisas que ele faz. E aí a gente tem as características. Qual que é a raça, quantidade de patas, e não lembro mais. Não conheço muito cachorro, gente. Então, a gente vai ter seus atributos, aquilo que é e aquilo que faz. Então, os métodos, eles vão por essa ponta do que faz, né? Isso é aquilo que a gente vai fazer executar, aquilo que a gente vai processar sobre algum objeto. Então, a gente pode falar que eles são os métodos que a gente precisa. Então, vamos lá. Métodos. Variáveis de instância e métodos são componentes da classe. Sim, isso que a gente acabou de falar, né? A classe veículo contém dados, mas não métodos. Então, contém dados, que são os atributos, mas ainda não tem métodos aqui. A maioria das classes terá métodos para tratar e acessar os dados, que é o processamento que a gente precisa dos dados. Outras partes do programa interagem com uma classe principalmente por seus métodos. Em um programa, geralmente a gente vai ter o acesso a esses dados, a esses atributos numa classe, geralmente bem restrito. Então, a maioria das vezes a gente vai sempre fazer isso por métodos. Então, para acessar os nossos atributos, a gente vai fazer isso por métodos. Um método contém uma ou mais instruções e deve executar apenas uma tarefa. Também outra ideia que a gente tem de classes. É o método, né? Uma classe, ela vai ser sobre uma coisa. Então, se eu estou fazendo um sistema para fábrica de móveis, um exemplo. E aí essa fábrica também faz, sei lá, eletrodoméstico. Não tem como, assim, não tem como tem, mas não fica bom para um sistema. Imagina uma manutenção disso, a gente colocar todos os atributos numa mesma classe. Eu tenho um atributo, sei lá, produto. Então eu vou colocar tudo lá de que é de móveis, o que é de eletrodoméstico, o que é de funcionário. Vou colocar tudo lá junto. Então, isso não é bom, porque cada objeto vai ter que ter os seus atributos e aquilo que vai fazer. Então, assim, ele executa uma tarefa. E o método é a mesma coisa. Assim, não é bom a gente ter um método que faça 1 milhão de coisas. A gente pode criar métodos curtos. Esse método vai fazer uma soma. Esse método é multiplicação. Esse método é o cálculo de horas de trabalho. Esse método vai fazer tal coisa. Então, quando
Quando a gente tem métodos curtos, a gente tem aquela coisa, aquele método executa uma tarefa. Ah, precisa fazer outra tarefa, precisa fazer outro cálculo, monta outro método. Melhor, porque aí você vai ter que cada método vai executar apenas uma tarefa. Cada método tem um nome e é usado para chamá-lo. O nome main, que a gente já viu muito ele aqui, né? Está reservado para o método que inicia a execução do programa. Não use palavras-chave Java para nomear métodos. Eu acho que foi na segunda aula que a gente teve, no segundo encontro, que a Gisele falou sobre as palavras-chave do Java. Tem dúvida? Volta lá ou volta aqui nos nossos artigos que vão estar lá as palavras-chave que são reservadas. Então, essas palavras a gente não pode usar. Por exemplo, qual que é uma palavra-chave? A palavra main. Eu não posso ter um método chamado main, porque é uma palavra reservada. Eu não posso ter um método chamado return, porque é uma palavra reservada. Não posso ter, deixa eu ver outra, synchronized. É uma palavra reservada, eu não posso usar para nomear os meus métodos. Mas eu posso usar essa palavra com outra, que para ele não vai ser uma palavra reservada, né? Eu posso colocar main test. Tudo junto? Beleza, pode usar, não tem problema. A convenção para representar métodos em texto é usar o parênteses após o nome. Exemplo, get, val. Então, aqui ele está falando assim, o nome do método e abertura e fechamento de parênteses. Então, isso aqui é a nomenclatura padrão, a apresentação padrão, para distinguir nomes de variáveis e nomes de objetos. Esse daqui é o padrão que ele usa mais no livro, por isso que ele colocou isso daqui. A forma geral de um método é... Então, esse tipo hat é o tipo do retorno, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Nome, esse nome é o nome do método, como a gente vai chamar o nosso método, e a lista de parâmetros. Então, assim, quais são os parâmetros que a gente vai receber nesse método? Vamos ver também isso. Mas essa lista de parâmetros vai ser na próximo encontro. Então, tipo hat. Especifica o tipo de dado retornado pelo método, podendo ser qualquer tipo válido, inclusive tipos de classe criado pelo usuário. Então, a gente tem o método, ele vai poder ter tanto os tipos primitivos quanto classes que a gente criou. Se o método não retorna valor, o tipo de retorno deve ser void. É void. E deixa eu ver, o nome. Nome especifica o nome do método, sendo qualquer indicador válido que não esteja em uso no escopo atual, que é o nome do método, né, que a gente já viu aqui. E a lista de parâmetros é a sequência de pares de tipo identificador separados por vírgula. A gente vai ver isso daqui a pouco. Parâmetros recebem valores dos argumentos passados ao método quando chamado. Se o método não tiver parâmetros, a lista estará vazia. Então, a gente pode ter essa lista de parâmetros aqui, ela é opcional. Então, vamos adicionar métodos na nossa classe, que a gente já está estudando eles. Essa classe são uns encontros. Os métodos de uma classe tratam e dão acesso aos dados da classe. Isso que a gente já viu, né? Trata os dados. O método main dos exemplos anteriores calculava a autonomia de um veículo, mas esse cálculo deve ser feito pela própria classe veículo. O que eu falei, né? Ele tem os atributos e faz algo. E nos exemplos anteriores ele estava fazendo esse cálculo no main. Eu vou mostrar lá para vocês para relembrar. E agora a gente vai trocar. Então a gente vai tirar do main o cálculo e jogar na classe veículo, porque deve ser lá, que faz parte, é o tratamento dos dados, né? Então, que adianta a gente ter uma classe e o tratamento desses dados é feito em outra? Não faz sentido. A autonomia de um veículo depende da capacidade do tanque de combustível e a taxa de consumo. Valores encapsulados pela classe veículo. Esse encapsulados é o oculto, o guardado. Então, os nossos atributos, eles estão encapsulados na classe. Então, eles estão dentro da classe e eles... tá aqui, ó. Estão aqui dentro.
Então, tá aqui dentro da classe. Adicionar um método que calcule a autonomia melhora a estrutura orientada ao objeto. Para adicionar um método na classe veículo específico dentro da declaração da classe. Então, ó, vamos lá. Aqui a gente tem a classe e a gente tem os atributos. Isso é o que a gente tem visto. Um método, pera lá, não é esse. O método, ele vai ser o retorno, o nome do método e a lista de parâmetros. Então, esse daqui vai ser a estrutura e a gente chama isso aqui de assinatura. Então, a assinatura de um método é o retorno. Qual o tipo de retorno? É um int? É um float? É uma classe que foi criada? Então, isso daqui, a primeira partezinha da nossa assinatura vai ser o tipo de retorno. Depois vem na assinatura o nome do método. Ó, tipo de retorno, dá um espaço e o nome do método. O nome do método pode ser qualquer coisa, desde que não seja uma das palavras reservadas do Java. E a nossa terceira parte da assinatura é a lista de parâmetros, que nesse caso não tem nenhum, então ela pode estar vazia. E tá tudo bem. Se tivesse algum tipo de parâmetros, ele ia estar aqui, ó. Int, sei lá, valor. Aí eu quero ter outro, o string nome. Exemplo, tá? Então a minha lista de parâmetros é o conjuntinho, a dupla, né? O tipo da nossa variável e o nome da variável que a gente vai passar. E aqui é a mesma coisa. Posso ter mais de um, posso ter 100, posso ter o quanto eu quiser. Lembrando aquilo, né? Quanto mais difícil da manutenção, mais difícil de ver, mais difícil de achar, mas não é raro ter vários. No sistema, por exemplo, que eu trabalho, não é incomum da gente ver métodos com 50, 60 parâmetros passando. É chato, mas tem. E um sistema, muitos anos, ele acaba fazendo isso, né? A manutenção acaba sendo mais difícil. Então, assinatura, retorno, nome de método e lista de parâmetros. Esses três partes vão dar a nossa assinatura do nosso método. Não posso ter dois métodos com a mesma assinatura na mesma classe. Vai dar erro, por exemplo. Ó, vou duplicar aqui. Ele já tá falando, ó, tá igual. Ó, já tá definido, não pode ser igual. Eu trocar uma letra, beleza. A assinatura é diferente. Ah, eu troquei o tipo de retorno. Ele tá reclamando que não tem retorno. Por que você tá reclamando aqui, ó, bichinho? Mas o meu método é diferente. Minha assinatura é diferente. Void int. Pera lá. Deixa eu ver um negócio. A assinatura é diferente. A lista de parâmetros é diferente, ele não vai reclamar. Isso eu tenho certeza. Ah, aqui ele funcionou. Aqui eu vou ficar devendo, vou pesquisar. Pra mim, isso aqui trocava assinatura. Deixa eu ver quais são os problemas. Será que é outra coisa que ele tá reclamando? Vou ficar devendo isso aqui, gente. Eu vou pesquisar. Porque pra mim, isso aqui poderia. Ah, ele não tá reclamando nessa classe, ó. Ele tá reclamando na outra classe. Por isso que ele tá dando isso. Mas eu posso ter sim, ó. Ele tá reclamando nessa classe. Não é nessa classe que ele tá dando problema. Eu posso sim, ó. Isso aqui eu tinha certeza. Mudou a assinatura, tá tudo bem. Então, a assinatura do método vai ser o retorno, nome e lista de parâmetros. Ele reclamou daqui dos dois problemas, porque na minha outra classe
ele vai exigir um retorno, ele não sabe o que chamar. Por isso que ele deu esse erro. Bora lá, vamos ver aqui. Então, ó, o nosso livro, né, falou pra gente criar um método na nossa classe para fazer o cálculo. E o cálculo que ele fala para fazer é a capacidade do armazenamento multiplicado pelo consumo, que aí a gente consegue pegar a autonomia, né, do veículo. Então, antes, esse cálculo ele estava sendo feito, deixa eu ver, aqui. Então, a gente tinha uma classe main e aqui ele estava fazendo o cálculo acessando os atributos da nossa classe. E aí, a gente está tirando da classe main o cálculo, porque o cálculo faz parte do veículo, então faz total sentido a gente ter esse cálculo dentro da nossa classe e não no main, porque o cálculo faz parte do carro, né? Então, assim, ele aqui no main é um cálculo jogado. E, assim, a gente perde aqui também a reusabilidade, né? A gente não consegue fazer... toda vez que for fazer o cálculo, vai ter que fazer aqui. Imagina se o jeito de calcular muda. Você vai ter que procurar no sistema inteiro aonde que faz o cálculo para mudar. Se a gente tem o cálculo que é do veículo, a gente tem na classe veículo, mudou o jeito de calcular. Ótimo, vem aqui, troca em um lugar e em todo lugar vai ser refletido. Porque esse cálculo faz parte da autonomia do veículo e não de outra coisa. Então faz total sentido a gente ter o método aqui. Então aqui a gente tem a nossa classe com os nossos atributos e com o nosso método. Vamos seguir aqui. Então a gente já tem esse exemplo. Vamos fazer o main dele. E aí, acho que vocês perceberam, talvez, ou eu tô dizendo agora, que essa classe aqui não tem um main. Então, assim, como que a gente vai acessar esses atributos e esse método? Em outra classe, que vai ter o nosso main. Que deixa eu ver, tá aqui, não, peraí. Aqui. Então, ó, vamos olhar essa classe, esse main. A gente tem um main, a gente tem aqui instanciado dois veículos, né? Uma minivan e um sport car. E aí nós temos, então aqui, relembrando, a gente instanciou dois objetos diferentes. Então na nossa memória a gente vai ter dois espacinhos diferentes que vão estar com dois objetos diferentes. Como eu dei um new nos dois, cada um tem o seu endereço de memória, o que eu fizer em um não vai refletir no outro, porque aqui eu tenho dois objetos. Eu criei dois diferentes. E aí criei aqui na linha 8 duas variáveis, range 1 e range 2. Então vamos lá. Aqui ó, na minivan ele colocou o número de passageiros, 7, a capacidade do tanque, 16, e esqueci o nome, qual que é esse atributo aqui, gente? Pera aí. É o consumo do combustível por 21. Então, eu coloquei aqui, ó, minivan, esse daqui. E olha que interessante, para acessar o atributo da nossa classe, a gente coloca o ponto. Então, coloca, ó, minivan, ponto, ele já vai dar pra gente a lista dos nossos atributos. Então, o que tem esse Fzinho aqui deve ser field. Gente, esqueci a abreviação. Field de campo, né? Então, a gente tem aqui os campos. Então, minivan.passageiros igual a 7, a capacidade e a autonomia. E aqui, nós temos para o nosso outro objeto, que é o carro esportivo. Então, tem o número de passageiros, a capacidade e a autonomia dele.
coloquei os valores os valores nos atributos do objeto. Cada um tem o seu espacinho. O que reflete em um não vai refletir no outro. E aí a gente vai testar agora o método. Então, a gente tem uma linha aqui, só para separar. Fala o print, fala que a minivan pode carregar tantos passageiros, que foi aquilo que a gente colocou, ó. Mesma coisa, para acessar. O nome do nosso objeto, ponto, o nome do nosso atributo. E mesma coisa no nosso outro objeto. O carro esportivo, ponto, o nome do atributo que a gente quer acessar. Então, aqui a gente está atribuindo. Então, a gente está colocando que o número de passageiros é 7. E aqui nós estamos acessando. É comum a gente ver get e set. Então, get eu estou pegando e set eu estou colocando o valor também. Então, aqui, colocando o valor, que eu estou colocando o igual, ó. Esse igual já me diz o que eu estou fazendo. Eu estou atribuindo. E aqui eu estou pegando o valor. E olha só como ele acessa aqui o cálculo. Como que vai ser chamado o método naquela outra classe. Eu tenho aqui, ó, minivan.range. Ó, aqui o abertura e fechamento de parênteses. Aqui eu tô falando que isso é um método, porque tem o parênteses. Eu abri parênteses, fechei. Se tem lista de parâmetros, eu vou passar os valores aqui. Não precisa pôr o tipo, porque lá na assinatura ele já tem. E aí, quando chegar aqui, ele vai lá na nossa classe veículo, aqui que eu criei outra, veículo match, e vai calcular o que ele precisa. Então, ó, vou colocar um breakpoint aqui pra gente dar uma olhadinha no que ele vai fazer. E aqui, ó, ele vai acessar da minivan e aqui o do carro esportivo. Vamos dar uma olhada. Oxi, fia. Pera lá. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui no nosso console a gente vai ter os atributos daqui, da minivan e do nosso esportivo. Então, a gente vai ter aqui 2 endereços de memória diferentes e o número de passageiros, o número da gasolina, a capacidade e cada um diferente do outro. Aí aqui, deixa eu fazer um negócio. Então, a gente coloca aqui, ó, o print. Então, vamos para a linha de baixo. Ó, aqui no console ele já printou e já colocou o valor que eu quero. E aí, nessa linha, vamos tentar entrar. Olha só, ele mudou a classe de onde ele estava. Antes eu estava lá no main. Quando ele chegou naquele range, eu cliquei para entrar no método, ele foi para minha outra classe, ó, essa veículo método. E aqui, no nosso método, que ele vai fazer o cálculo. Então ele vai fazer o cálculo, vai printar o cálculo que a gente precisa daqui, ó. Então, vamos ver aqui o cálculo. Ele ele printou aqui, ó, o range. E ele chegou aqui na nossa chave do método. E agora ele vai voltar no meu método main. Que olha só, aqui é o main que a gente estava antes. Então, o nosso programa que estava lendo linha a linha, chegou aqui, ele viu que tinha uma chamada de método, foi lá para o método que estava na outra classe, hora que fez tudo no outro método, ele volta para cá na linha de baixo. E agora ele está aqui, ó, nessa próxima linha. Então, ele vai printar mais essa linha 23, está aqui, ó, nossa linha 23, e ele vai chamar de novo
o nosso método, lembrando que aqui, por mais que ele esteja acessando a mesma classe, mas a gente tem dois objetos instanciados, certo? Dois endereços de memória. Então, a gente tem o nosso mapa, né, nossa planta, nosso desenho do que vai ser a nossa classe, e quando a gente dá o new, a gente instancia, traz à vida o nosso objeto que vai ter o seu espaço de memória ali. Então, ele chamou o método, deu o chamou aqui e vai fazer o cálculo, vai printar, chegou no fim, volta para o método main. Então, aqui, ó, ele printou a parte que estava lá na nossa classe veículo e não aqui no main. Chegou no fim da classe, acabou. Então, o método vai ser isso. É uma parte do código que a gente vai ter numa classe que vai ser chamada em outra classe ou vai ser tratada. Pode ser que ela seja chamada na mesma classe. Eu posso ter métodos aqui que um vai chamando o outro dentro da mesma classe, não tem problema, e é muito comum, porque você vai quebrando aquela ideia de que cada método tem uma tarefa, mas um método ele pode precisar da tarefa de outro método. Então, eu chamo um outro método que vai ter aquela tarefa, vai retornar para o outro método e vai fazendo, encadeando as chamadas. Então, sempre vai chamar o método, fazer o que está lá no método e voltar para onde estava, a mesma linha de baixo. Então, é linha a linha, né? Então, faz o que precisa, volta, continua, tem outra chamada, chama outro método em outra classe e vai executando tudo que precisa até o final do nosso programa aqui. Então, ó, o método range calcula e exibe a autonomia do veículo multiplicando o fill cap por MPG. Ok, isso que a gente viu. Minivan.range chama o método range minivan exibindo essa autonomia. O método sportcar.range chama o método range em sportcar exibindo sua autonomia. Isso a gente viu. As variáveis de instância fullcap e MPG são referenciadas diretamente dentro do método range. Ah, isso aqui é verdade, ó, sem o uso do operador ponto, pois o método é chamado em relação a uma classe, a um objeto da classe veículo. Então, ó, aqui, se a gente observar antes, deixa eu ver, tá aqui. Olha só, aqui, para acessar, a gente está no main, numa classe veículo, a classe que a gente estudou no sábado. Então, como aqui a gente está acessando os atributos, a gente está acessando os campos de uma outra classe, então aqui era necessário colocar minivan, ponto, e o atributo que a gente queria. Porque aqui, ó, nós estamos numa classe demo aqui, numa classe de demonstração, e a classe que tem os dados, ela se chama veículo. Então, esses atributos não estão aqui, eles estão lá na outra classe. Por isso que era necessário colocar o nome da variável, o nome da variável da instância da classe, ponto, o atributo que a gente quer. Já nesse método que a gente fez, na classe nova, que não tem o main, mas ela tem um método, a gente não colocou. Olha só, a gente não precisou de colocar o nome, colocar o ponto e o nome do campo. A gente acessa direto, porque esse atributo, ele está aqui dentro, ele não está em outra classe. Então, tudo que está dentro, eu acesso diretamente. Eu não preciso ter esse meio do caminho, essa intermediação de nomes. Então, essa classe, a Vehicle Magic, vai acessar os atributos porque está tudo dentro dela, sem precisar colocar nada antes. Então, isso aqui também é bom a gente pensar. E faz sentido, porque se na classe main a gente não tem os atributos, a gente está acessando de outra classe, a gente precisa saber falar, né? Sinalizar, ó, é na classe veículo que vai ter esse atributo. Agora, se eu tô numa classe que já tem, não preciso fazer nada, né? Já tá ali.
e a saída do programa que a gente viu aqui, que rodou-se. Sobre métodos, tudo bem, gente? Alguma questão, comentário que vocês querem dizer, dúvida? Tá tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Isso, tá tranquilo. Ah, que bom. Então, beleza. Então vamos para os retornos. No nosso exemplo, a gente viu que o retorno era void, né? O void está dizendo assim, ó, não retorna nada nesse método. Mas a gente pode ter outros tipos de retorno nos métodos. Então, eu calculei alguma coisa e eu quero que esse cálculo retorne alguma coisa, retorne um valor. E a gente vai ver isso daqui, né? Vamos pensar aqui. Existem duas condições que fazem o método retornar. Quando a chave de fechamento do método é alcançada ou quando uma instrução return é executada. Existem duas formas de return, uma para métodos void, métodos que não retornam valor, e outra para o retorno de valores. Para métodos void, a instrução return é usada da seguinte modo: return ponto e vírgula. Quando essa instrução é executada, o controle do programa volta para o chamador, saltando qualquer código restante no método. Exemplo de método com return em um laço for. Deixa eu ver se eu coloquei ele aqui. Eu acho que não. Tá aqui. Coloquei. Olhem só, a gente tem aqui. Mas não é aí que não. Aqui, ó. A gente tem aqui em cima na linha 4, a gente tem um método. Então, um void. Esse static daqui a pouco eu falo para vocês. Mas a gente tem um void, que é o retorno, o nome do método e a lista de parâmetros. Aí, dentro desse método, a gente instanciou um i, que poderia muito bem. Poderia. Mas beleza. O que poderia ser aqui, né? Não precisaria estar fora. Então, a gente tem um for, que vai ser, que inicia com 0 e vai executar o i enquanto, vai executar esse for enquanto o i for menor que 10 e vai ter vai acrescentar 1 no i a cada passada no nosso for. E aí a gente tem um if aqui na linha 6 que fala se if i igual a 5, ele vai dar um return. É void, por isso que a gente só tem um return ponto e vírgula. E se não for, né? Porque aqui o if tá sem chaves, então quando o if tá sem chaves, só tem uma linha. Então, se só tem uma linha, e se for diferente de 5, ele vai printar aqui na nossa tela. Vai printar o i na tela. Então, o que ele vai fazer aqui? Quando ele chegar no i igual a 5, ele vai entrar nessa linha, o return, vai ver que é para retornar, ele vai ignorar tudo que estiver embaixo, todo o código que estiver embaixo, e vai retornar para o método que foi chamado, que o nosso texto ali falava o chamador, né? Então, olhem só, se não tivesse o return, aqui iria executar do 0 ao 9, ia printar do 0 ao 9. Mas, como eu tenho esse if igual a 5, ele vai executar somente até o 4, porque quando for igual a 5, ele retorna. Ele não vai nem printar, porque vai ser aquele, ó, retorna agora. Ele vai ignorar tudo que está embaixo. E aí, a gente tem essa pausa, que lembra muito aquele break, né, que a gente viu lá no Switch, e que vai, assim, ignorar tudo, voltou e acabou. Tudo é ignorado. E como tá aqui no if, né, ele só vai entrar quando for igual a 5 mesmo. E aí, uma explicação nesse estático, a gente vai ter, eu esqueci o nome do que é,
eu não lembro se é controle de acesso. Gente, eu vou dever esse nome para vocês. Mas é os acessos que a gente tem, né, da nossa classe. Então, aqui ele um método tá estático porque ele está sendo chamado pelo método estático main. Por isso que ele está estático aqui. Mas por enquanto, não se preocupem com isso. Por enquanto é só pensar nesse return. Então a gente tem as duas formas do return. Ou esse return void, que é o return ponto e vírgula, e também a gente pode retornar algum valor. Ó, aqui a gente já falou. Aí a gente pode ter várias instruções return para a saída. Então a gente tem aqui o método. Eu tenho um if e tenho return, if, return, if, return. Posso ter vários, ele só vai dar retorno em um lugar, né? Porque se a gente tiver aqui condições que vão dar várias verdadeiras, a hora que ele entrar na primeira verdadeira, ele retornou e ignora as outras, né? Ignora as que estão para baixo. Então, a gente pode ter vários retornos dentro do mesmo método, mas a gente não pode ter retorno duas vezes. Ó, por exemplo, aqui. Aqui eu posso ter um return, olha só, eu posso ter esse return igual a 5, e eu posso também ter um retorno aqui embaixo. Ok, tem dois, porque um vai dar só quando for igual a 5, e um vai ser aqui no fim, que sim, nem precisa, né? Porque quando chegar aqui no fechamento da nossa chave do método, ele vai retornar de qualquer jeito. Então, esse daqui não precisaria. Ah, mas eu posso ter vários ifs aqui. Se eu tiver, por exemplo, se eu tiver, por exemplo, aqui, if igual a 6. Posso ter, nunca vai entrar aqui. Isso daqui é algo que nunca vai fazer, porque a hora que der 5, ele vai retornar e vai ignorar o que está embaixo. Então, aqui é algo que nunca vai acontecer. Mas eu posso ter casos que vai, algum cálculo no meio, alguma condição. É que aqui é muito limitado, né? Então, para a gente ter uma noção do que dá para fazer. Mas aqui no nosso exemplo, por exemplo, ótimo isso, né? Mas tudo bem. A gente tem, né? Se for feito com sucesso, vai retornar de um jeito. Se for feito com erro, vai ser retornado de outro jeito. A gente pode ter vários retornos dentro do mesmo método, mas é aquela, o primeiro que for acessado, todo o resto vai ser ignorado. Deixa eu ver. Aqui, ó. Evite muitos pontos de saída em um método, pois podem desestruturar o código. Sempre pense na manutenção e na lógica que a gente vai ler esse código, esse método, né? Um método bem projetado tem vários pontos de saída bem definidos. Resumindo, um método void pode retornar de duas maneiras: alcançando a chave de fechamento e executando uma instrução return. Quando ele fala da chave de fechamento, é isso daqui, ó. Fechou o método. Então, o método vai ter o seu retorno quando ele chega no fechamento da nossa chave do método, ou quando ele encontra algum return no meio do caminho aqui. Esses são os jeitos de finalizar a leitura de um método. Isso quando é void. Mas a gente também tem o retornando um valor, né? Que eu preciso retornar algo. Então, ó, a maioria dos métodos retorna um valor, mesmo que alguns tenham um tipo de retorno void. Retornar valores é um dos recursos mais úteis dos métodos. Que você trata alguma coisa de algum atributo e volta o valor que você precisa para o método que chamou ele. Um exemplo de valor de retorno é a função que foi calculado a raiz quadrada. Isso aqui acho que foi na quarto encontro mais ou menos, que a gente viu essa função. Valores de retorno têm várias finalidades. Resultado de um cálculo, calculei alguma coisa e quero que retorne o resultado final do meu cálculo. Indicação de sucesso e falha, executei alguma coisa, vai retornar um booleano se deu certo ou não. E algum código de algum status ou alguma coisa. O uso de valores de retorno é parte integrante da programação Java. A assinatura ali a gente vai ter o nosso retorno, né?
Métodos retornam valores usando a instrução return valor ponto e vírgula, onde o valor é o valor retornado. Essa forma de retorno é usada apenas em métodos que não têm o tipo de retorno void. Não tem como eu ter um retorno void e ter retornando algo. Nossa ideia vai reclamar. Métodos não void devem retornar um valor usando return valor ponto e vírgula. Melhorar a implementação de range. Então, ó, em vez de exibir a autonomia range, deve calcular e retornar o valor vantagem. O valor retornado pode ser usado em outros cálculos. Exemplo do modificado. Então, a gente tem... Vamos aqui na nossa ideia. Ops. Mas eu quero ver aqui com você. Por exemplo, ó, aqui a gente tem o nosso void. O void, ele não vai aceitar eu retornar 1, porque ele é void. Void está dizendo assim, não retorno nada. Se eu colocar um return 1, estou tentando retornar algo, não vai dar. E quando tem, eu falo que o meu retorno é um int, e eu não coloco esse retorno, ele fica esperando. Ó. Cadê o retorno? Ó, cadê? Deixa eu ver. Ó, place. Cadê meu retorno? Ele tá caçando, ele sabe que tá faltando algo. Coloca aqui o return, para de reclamar. Por que você tá reclamando, bicho? Não, passou. Então, a gente tem a nossa própria ideia reclama. Se é void, não retorna nada, e se tem retorno de algum tipo, ele vai exigir esse tipo. Então, o nosso exemplo aqui pede para melhorar o nosso método. Então, o que ele está falando? Ó, em vez de exibir autonomia, deve calcular e retornar o valor. O nosso cálculo, que ele está colocando aqui, ó, é um print e está calculando aqui. Mas, para a gente trocar o nosso método, a gente vai colocar o return e o cálculo. Posso colocar em outra variável? Posso. Vamos colocar aqui e voltar valor? Posso. Posso fazer isso, não tem problema nenhum. Mas eu posso colocar direto ali também, que vai estar ok. Então, aqui a gente tem o nosso método range melhorado. Então, de vez de fazer a gente colocar no nosso console, a gente printar o cálculo direto, a gente vai retornar o nosso cálculo. Qual que é a vantagem? A gente pode usar esse cálculo em outros lugares. E não necessariamente só isso. Não só para printar na tela. A gente pode usar o cálculo para outras coisas. E aqui, a gente vai precisar alterar lá no método que chama isso. Cadê ele? Tá aqui? Não, peraí. Não também. Oxi. Tá aqui. Olhem só. Aqui no nosso, a gente tem esse main, que ele tá atribuindo os valores, tá printando uma informação aqui, que é o número de passageiros, e aqui ele chamava o nosso minivan.range para exibir na tela o cálculo. Só que agora, este método retorna algo. Olha só, esse método tem, ó, o int é o retorno, a assinatura dele. Então, ele está esperando um int que eu vou colocar aqui como range. Então, agora, quando eu chamar esse método range, de vez de lá na classe ele imprimir o cálculo, ele vai calcular e vai retornar colocando nessa variável. Então, como a gente eu costumo dizer, né, que é a caixinha. Então, a gente agora tem uma variável, uma caixinha que vai receber um valor. E aí, recebeu o valor, e agora eu vou querer printar ele.
Então, vamos colocar aqui para printar. Pronto. Agora a gente tem a nossa chamada aqui. E aí, a gente precisa fazer isso, né? Agora também aqui, ó. Ah, eu posso usar o mesmo. Só que aqui eu vou trocar. Vamos ver aqui o que... Olhem só. Aqui ele printou da minivan, colocou o range dela e colocou do carro esportivo aqui, do Sport Car. E calculou e retornou para cá. Então, ó, como a gente fez da outra vez, vamos debugar isso aqui pra gente entender melhor. Nesse pedacinho aqui, a gente foi colocando todos os valores, né? Como a gente já viu. Então, foi colocando os atributos, os valores de cada campo, de cada atributo. E aqui colocou print. Então, ele printou aqui no nosso console. Aqui, ó, minivan, quem quer 7. Então, já colocou, printou a nossa primeira linha, que é na linha 20. E aí ele vai chamar agora o método lá na nossa classe do veículo, que é essa classe aqui, ó. Olha só que ele vai... Chamou aqui. Aqui, ó. Tô em outra classe. A classe aqui. Eu não estou mais lá naquela classe main. Então, ele chamou o método e agora vai fazer o cálculo e retornar. E já retornou para cá, porque ele já fez o cálculo e deu o return, voltou para o método chamador. Colocou aqui no na nossa variável range, ó, colocou aqui o 336 e agora vai printar. Printou aqui e vamos para a linha de baixo. Printou de novo a nossa próxima linha. Foi para essa linha de baixo, vai chamar agora o nosso método lá na nossa classe veículo. Então, faz o cálculo que tem... Ele já tem aqui os valores, né? A capacidade e o consumo. Aqui na nossa... Os atributos já tem os seus valores, que ó, aqui já tem ó, 14 e 12. Faz o cálculo e retorna para o meu método main. Ó, opa, aqui é o meu main. Retornou. Atribuiu, já tem aqui, ó, o range já está com outro valor. Atribuiu, printou. Aqui, ó, printou o range aqui e finalizou. Chegou na nossa chave que finaliza o método. E finalizou. Então, o método foi, voltou e voltou de novo. E fez o que precisava. Tá aqui, ó. Vou trazer o exemplo que a gente viu, que foi esse daqui. As saídas. Ó, quando o range é chamado, o método range é chamado, ele é inserido ao lado direito de uma instrução de atribuição. Ó, aqui a instrução de atribuição. A gente tem esse igual. Quando a gente tem um igual, a gente está atribuindo algo. Então, o método tem o seu retorno. A hora que retorna, o retorno dele, o valor que foi retornado, é atribuído a uma variável. A variável esquerda recebe o valor retornado por range. Beleza. Após range 1 igual minivan.range, a autonomia de minivan será armazenada em range 1, que foi a variável. O método range agora tem tipo de retorno int, retornando o valor inteiro para o chamador. Isso que a gente já viu, né? Lá no nosso método é calculado, retorna um int. O tipo de retorno de um método é importante e deve ser compatível com o tipo de dado retornado. Olha só, se eu colocar aqui uma string,
ele vai reclamar. Porque o método, o tipo que ele está esperando do retorno é um int, não é uma string. Então, ele vai reclamar, ó. Ele quer um int, não uma string. Então, a nossa própria IDE vai dando a reclamação aqui. Não é um inteiro, é um int. O método é um int, tem o tipo de retorno int. Tem que ser isso. E pronto. Se o método deve retornar um tipo double, seu tipo de retorno deve ser double. Sim, isso que a gente falou. O programa pode ser mais eficiente sem usar variáveis intermediárias range 1 ou range 2, que foi aquilo que a gente não fez esse, vou fazer agora. A chamada range pode ser usada diretamente na instrução println. O exemplo, vou pegar ele aqui e a gente já põe lá. Nesse caso, o minival.range é chamado automaticamente dentro do println. Chamadas a range podem ser usadas sempre que a autonomia de um objeto veículo for necessária. Então, ó, aqui que ele fala, de vez a gente fazer essa atribuição, a gente pode usar aqui direto. Pera lá. Um ponto. O que ele vai fazer aqui? Ele vai chamar um método e já vai printar aqui junto. Olha só, aqui. Eu coloquei 2 vezes? Não, número de passageiros. Ah, sim, coloquei. Peraí, coloquei coisa errada. Pronto. Vamos de novo aqui. Aqui, ó. Vocês perceberam que primeiro ele estava printando o range daqui, né? O de cima, porque a variável tá aqui, eu não alterei. Então, ele pegou o mesmo valor do de cima e depois ele calculou aqui de novo. Então, aqui eu posso usar a chamada de um método num print, que não tem problema. E aí, ele vai fazer a mesma coisa, né? Vai tá lendo, ele vai chegar nessa linha, vai chamar um método lá, vai trazer o retorno, como tá num print, ele vai fazer um cast, né, para ser um texto ali e vai concatenar tudo e mostrar na nossa tela pra gente. Então, a gente pode colocar a chamada direto no nosso print, que não tem problema. Aí a gente pode chamar quantas vezes a gente precisar. A gente pode chamar várias vezes e até no if, ó, que ele deu aqui. Se for v.1.range e chama um método range do veículo 1, é maior que o do veículo 2. Vamos fazer isso daqui, que isso aqui vai ser interessante. Tá aqui, ó. Só que aqui, de vez de V1 e V2, a gente tem a nossa minivan e o nosso Sport Car. Vou colocar um else, só pra gente ver. Se a minivan for maior, vai ser esse, senão... Poderia pôr outro aqui? Poderia, mas beleza, vamos ver aqui. Deixa eu colocar. Olha só, ele colocou aqui da minivan, porque aqui deu maior. A capacidade, né, a autonomia dela vai ser maior. Então, por isso que entrou nesse daqui e aí ele printou. Nossa, mas tá feio pra caramba aqui, deixa eu ver aqui. Você vai me resolver já. Beleza. Olha só, então a gente pode chamar dentro de um if, a gente pode chamar dentro do while, a gente pode chamar dentro de um laço, a gente pode chamar várias vezes, não tem problema, o mesmo método, bem que não vai fazer, muitas vezes não vai fazer muito sentido você chamar o mesmo método do mesmo objeto várias vezes, mas você pode fazer, não existe limitações quanto a isso.
E aí a gente tem o nossos, que a gente finaliza a parte de retorno. Aí, para hoje, gente, era isso. Essa parte de criação de objetos, de apontamento de memória e a criação do objeto, a atribuição do objeto quando ele é um tipo primitivo e quando ele é um objeto, a declaração, né? E os retornos. No próximo encontro nosso, a gente vai ver sobre a lista de parâmetros, que é a listinha de parâmetros que fica aqui, ó. Aqui é uma lista de parâmetros. No main a gente tem uma lista de parâmetros. Olha só aqui, interessante, no main a gente tem a assinatura dele. A gente vai ter o tipo de retorno, que é o void, o nome do método e a lista de parâmetros. Isso daqui a gente vai ver mais pra frente. Mas a gente tem aqui a nossa assinatura do método. Dúvidas? Tranquila essa parte? Daqui não é tão difícil entender, né? Então, é isso, meninas. Gabi, que chegou depois. Bem-vinda. Obrigada. Eu cheguei um pouquinho atrasada, mas deu para acompanhar. Que Obrigada, bom. meninas. Que bom. Meninos, então, se ninguém mais tem dúvidas, uma boa noite para vocês. Até a próxima. Boa noite, Boa gente. noite. Tchau. Tchau.